vamos lá, nós temos bastante gente que tem filhos nessa situação de autismo, às vezes síndrome de Down, dislexia, enfim, o que é natural, né? Todo tipo de família, todo tipo de criança e em vários graus de situação, né? Algumas coisas, às vezes, o autismo é até bom, né? Até que até ajuda, né? E assim, com relação à parte pedagógica, não há dúvidas de que é a melhor solução, né? Porque, embora a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, exige que a escola coloque uma pessoa dedicada ao aluno, né, dando atenção, suporte individualizado, individual, as escolas não conseguem fazer isso. Né? Elas não conseguem fazer o suporte nem com os alunos normal direito, né? A estrutura educacional da escola já é complicada por si só, né? Por mais que o professor às vezes seja do bem, seja bem intencionado, seja competente, preparado para dar aula, ele tem ali 50 minutos para fazer chamada, deixar as crianças comportadas, passar o conteúdo e dar suporte para 30 crianças, tá? Então, você tem uma criança ali que todas exigem atenção e uma criança especial exige atenção redobrada e vai ficar, se os outros já ficam largados muitas vezes, a criança com atenção especial não vai ter condições, né? Então, eu costumo dizer, né, que a educação domiciliar, ela é uma educação personalizada em qualquer circunstância, né? Cada filho o pai vai identificar as necessidades, ele sabe que ele tem que cumprir uma base curricular comum, você quer que a criança tenha as mesmas oportunidades de ter acesso aos mesmos conteúdos e objetivos pedagógicos, né? E aí, agora, quer dizer, o que fazer a gente sabe, né? Agora, como fazer é outra coisa, né? Como é que eu vou fazer para que a coisa aconteça? E esse fazer como é que a coisa acontece, a gente tem que ir testando caminhos, né? E às vezes uma fórmula, não existe fórmula, não existe aquela fórmula que deu certo, né? E aí, quer dizer, por isso a educação domiciliar tem se mostrado como uma grande ferramenta para famílias aí com crianças com necessidades especiais, isso é bem tranquilo. Agora, o que acontece? Embora seja um direito constitucional, ou seja, uma liberdade não controlada ainda, né? Porque a educação escolar é uma liberdade controlada. Assim como eu brinco, né? Você ter um carro é uma liberdade controlada. Você tem que fazer licenciamento e pagar PVA. Ter um terreno é uma liberdade controlada. Você tem o terreno, mas tem que comprar o terreno e pagar IPTU, e dar satisfação e cuidar do terreno, não é? Então, o governo está sempre controlando as nossas liberdades. A educação domiciliar é uma liberdade que ainda não tem o controle, não tem regulamentação, correto? E por isso há uma confusão muito grande de entendimento por parte das secretarias da educação, especialmente do poder público, às vezes do Ministério Público, Conselho Tutelar, correto? E aí a gente sempre diz assim, né? Quando você encontra um profissional que está na posição dentro dessas instituições públicas, que é uma pessoa competente, ela fala assim, poxa, eu não conheço a educação domiciliar, não sei do que se trata. Você explica para ela, mostra a documentação e tudo mais, ela fala, beleza, então vou lutar pelos seus direitos, é o competente. Você tem um incompetente ou aquele conveniente, né? É aquele que não sabe, vai perguntar para alguém que também não sabe. E aí um monte de gente vai dar opinião. E às vezes ele até sabe que é o teu direito, mas ele não tem coragem de enfrentar. Bom, a maioria das pessoas não concordam, então se eu não concordo, se eu concordar, você é contra todo mundo. Então, para eu ficar bem, é melhor que eu fique contra essa família. Sabe aquele negócio? O problema é com o vizinho, não é comigo. Então, se o ladrão está entrando na casa do vizinho, é melhor eu não mexer com isso, senão vai sobrar para mim, sabe? É melhor fazer de conta que eu não estou vendo, sabe aquele negócio? O problema é com a família dele, ele não acha que vai ser com a família dele também. O desrespeito aos direitos e liberdades da família é um dos direitos e liberdades de todas as famílias, inclusive do servidor público, né? Então, esse aqui é o problema, né? Por mais que se você pedir para a gente, faça uma declaração de que a gente contratou o Instituto Maria, que nós somos uma empresa de software, uma empresa de tecnologia, nós somos uma escola, não existe escola homeschool, né? Isso eles não entendem, né? Como é que não existe, o filho estuda sem uma escola. Você estuda, você tem que prover o ensino regular, o padrão do ensino regular. O plano de conteúdo correto, a carga horária correta, os 200 dias letivos, os 800 conteúdos aula, né, ter os registros de evidências e tudo mais.
É isso que você tem que prover para o teu filho. Esse é o direito dele. Teu filho não tem direito a um papel, ele tem direito à educação. Você entendeu? Ele não tem direito à escola, ele tem direito à educação. Escola é um prédio, é um imóvel, né? É uma empresa, correto? Teu filho não tem direito a uma empresa, a um imóvel, ele tem direito ao serviço prestado pelaquela instituição, né? Que pode ser prestado pela instituição ou pode ser prestado pelas famílias. Assim como teu filho tem direito à comida, ele pode ter direito à comida através de um restaurante, que você vai levar ele para comer, ou você vai fazer a comida em casa, correto? Então, é isso. Então, quer dizer, a grande dificuldade é essa, tá? Obviamente, né, às vezes pelo bom relacionamento, amizade que você tem e tal, né, você chega nas áreas e fala, ó, estou educando meus filhos na modalidade domiciliar. E você ainda pode conseguir um laudo do médico, né, que vai recomendar que a criança não tem condições de frequentar a aula e que a única modalidade possível para a criança é a modalidade domiciliar. E aí muda de figura, entendeu? Aí mesmo que eles não concordem, eles têm que aceitar porque é uma determinação médica, entendeu? Sabe? Então, analisa direitinho como é que você vai fazer. Acho que assim, embora você falou que você veio aqui mais para ver as dúvidas dos outros, ficou com uma boa dúvida, correto? Uma boa dúvida que é um assunto interessante e é um problema de outras famílias. Você conhece outras famílias assim, né? E quando a criança tem um problema desse tipo, é mais fácil você conseguir um laudo. E o laudo, ele é o teu passaporte, entendeu? E a pessoa, entendendo ou não entendendo, concordando ou não concordando, gostando ou não gostando, ela tem que cumprir com a necessidade da criança de receber educação de um modo diferenciado. Entendeu? Verdade. Legal. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, perfeito. Tá bom, então. Então vamos lá para Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia. Eu queria que todo mundo deixasse a câmera ligada na medida do possível. Bom dia, Paulo. Tá, eu vou continuar com ela desligada, porque aqui está chovendo muito e minha conexão ficou um pouquinho ruim, então, para eu não perder essa possibilidade de eu continuar aqui escutando bem, eu vou permanecer assim. Não, tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao ano letivo, como, por exemplo, meu filho está no 2º ano do ensino médio, né? Eu lembro, nós conversamos ontem, né? Isso mesmo. E aí, eu gostaria de fazer a migração para o homeschooling. Porém, a dúvida é, durante o vídeo ele fala, pode começar em setembro e vai ficar até setembro de 2025, por exemplo. Então, se eu fizer essa migração nesse momento, ele vai perder todo esse ano e eu vou ter que começar do zero com ele, é isso? Ó, vamos lá. Essa confusão é comum, tá? Super comum, porque é o chip da escola e o chip da educação, né? Então, sim, perder o ano, o que é perder o ano? Perder o ano é não aprender, ponto. Né? A criança perder o ano, se ela está na modalidade escolar, ela segue uma estrutura regular, né? Uma estrutura formal, existe uma regulamentação, né? Um controle por parte da escola, que ela tem que controlar os dias letivos, ela manda essa documentação para a Secretaria de Educação, e a criança fecha os ciclos, né? De fevereiro até dezembro, e ela conclui lá o ensino médio, o primeiro ano, o segundo, o terceiro ano do ensino médio, as etapas e tal, e tem lá uma declaração da escola que a criança cumpriu aquela etapa, certo? Beleza. Uhum. É comum que as famílias, quando chegam assim nessa época de outubro, novembro, dezembro, até começam as rematrículas na escola, por isso a gente já começa essa campanha, né? Faça a matrícula agora e comece a pagar a mensalidade só a partir de janeiro de 2025, porque assim, é comum que a família venha e fala, poxa, só falta 2 meses para terminar o ano letivo, vou terminar o ano letivo na escola, né? Porque ainda é possível, às vezes é até impossível, não dá mais jeito, não quero mais e pronto, acabou. Aí é o famoso queimou os caravelos, tem como voltar para trás, né? Uhum. Mas assim, a pessoa faz a adaptação agora para entender como é que funciona. No caso aí do teu filho que está no 2º ano, ele já pode fazer adaptação para o conteúdo do 3º ano do ensino médio, né? A gente matricularia no 3º ano do ensino médio, mas ele faria, tipo assim, uma aula hoje, uma aula amanhã, uma aula depois de amanhã. Então, quer dizer, em uma semana ele vai estudar um dia de aula. Sim. Entendeu?
certo? Para ele entender se ele se adaptar, ele vai fazer os cursos, vai aprender a fazer pesquisa, fazer as atividades. Poxa vida, mãe, entendi como é que funciona, vai participar do plano de ação e socialização semestral, meio como, né, turista, só para ver como é que funciona, né? E aí ele vai falar, poxa vida, mãe, aí percebi que é bom, vai ser legal, se eu estudar o terceiro colegial no homeschool, eu vou conseguir aprender muito mais, vou ficar muito mais bem preparado. Você vai sentir segurança, então você deixa pausado, deixa parado lá a sua matrícula e avisa a sua tesouraria, ó, eu vou voltar então em janeiro e ativo, né? Certo? E aí, em janeiro você volta, né, final de janeiro, para começar em fevereiro já com o pé direito, né? Esse é o que é mais comum, né? Mas o mais comum, às vezes, não é o meu caso, né? Não é o teu caso. Sim. Tá? Se ele quiser terminar o ano letivo do segundo ano do ensino médio usando o sistema Ave Maria e o método PAI, você vai falar assim, bom, meu filho já cumpriu ele estudou até setembro. Então, o nosso pessoal vai matricular o teu filho no módulo 8, entendeu? Sim. Entendi. Porque, se não são 200 dias letivos? Sim. Então são 6 aulas por dia, correto? Então, são 6 Correto. aulas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vezes 4 semanas, 20 dias. Então, 6 vezes 20 dá 120 aulas por mês, correto? Correto. Então, são 1.200 aulas por ano. Então, quer dizer, 1.200 dividido por 120 dá 10 módulos, tá? Então, Tá. quer dizer, não quer dizer que são 10 meses, tá? Porque você, às vezes, não consegue terminar o módulo em um mês. A mensalidade é para manter o sistema funcionando, né? O módulo é o Tá. que você está estudando. Então, não confunda essas coisas, tá? É bem comum também confundir. Então, o que acontece? Vamos colocar o teu filho, então, no módulo 7, porque vai estudar o 7, o 8 e o 9. Aí teu filho vai ser, poxa, mas já estudei todo esse conteúdo no módulo 7. Beleza, então a gente vai liberar para você o módulo 8. Ah, beleza, o módulo 8 eu estou aprendendo ainda. Ótimo, então ele vai estudar o 8 e o 9, correto? E aí ele terminou o ano letivo. Mas ele terminou o ano letivo no sentido de que ele aprendeu o conteúdo. Sim. Entendeu? Certo? Não tem documentação escolar, não vai ter o papel que ele teria lá na escola. Entendeu? Na Entendi. escola ele parou em outubro, correto? Correto. Então, assim, agora se você fala assim, não, eu já estou tranquilo, estou sossegado, acho que meu filho, já prefiro que ele comece o terceiro colegial este mês. Entendeu? Você saiu da escola porque você saiu do padrão de controle escolar. Entendeu? Eu quero que Entendi. ele comece já a estudar o terceiro colegial já imediatamente. Normal, porque o que ele não souber, ele vai ter que aprender, ele vai ter ferramentas para aprender. Material didático impresso que você quiser usar, qualquer um que você quiser usar, você vai escolher. Se você quiser comprar o material didático impresso, se você não quiser, ou quiser usar o material didático impresso e também usar as ferramentas que estão disponíveis gratuitamente online, vai poder usar, né? Você vai ter todo o planejamento do terceiro colegial para fazer. Então, seu filho vai ter, em vez de ter só de janeiro a dezembro de 2025 para fazer o terceiro colegial, ele vai ter de outubro de 2024 até dezembro de 2025 para fazer o terceiro colegial. Entendeu? Entendi. Entendi. Aí ele vai estudar, né, de modo mais profundo, né, com mais tempo, né, e vai poder se aprofundar nas matérias, né? E se aprofundar mesmo, né? Porque o que acontece? Como o professor na sala de aula tem só 50 minutos para ensinar, vamos colocar o professor na categoria do competente, tá? Aquele cara que realmente planejou a aula, quer dar o conteúdo e quer garantir que a criança estuda e aprende, né? Porque tem um competente mal intencionado que está lá só para enrolar, correto? Correto. Vamos pegar esse professor do bem. Ele tem só 50 minutos para ensinar o conteúdo, correto? E ele no planejamento dele não consta a parte da pessoa e do cidadão. No conteúdo dele, por via de regra, está lá só como calcular a raiz quadrada. Por via de regra, não existe o de para que serve, de onde veio a raiz quadrada. Então, o que acontece? Com o sistema Ave Maria, o seu filho vai conseguir aprofundar, e ele vai aprender um jeito de calcular a raiz quadrada. Aí ele está procurando lá na internet, de repente ele achou um outro cara que está ensinando de outro jeito. Opa, beleza, deixa eu aprender esse outro jeito. Aí ele vai procurar exercícios de raiz quadrada, né, lá no YouTube.
vai aparecer outro, um monte de gente explicando exercício de raiz quadrada. Aí vai aparecer mais 3, 4 jeitos de calcular raiz quadrada. Você está entendendo? Ele transcendeu, né? Uhum. Duas Sim, vai ter coisas na muito mais escola. Ou o professor possibilidades, só né? sabe um jeito, ou mesmo que ele seja um professor de matemática que estudou matemática, gosta de matemática mesmo, né? Ele conhece todos os jeitos, ele não tem tempo de ensinar todos, ele tem que escolher um deles e enfiar na cabeça da criança, decora essa regra aí para passar no vestibular, né? Sim. Certo? Então, é diferente o propósito da educação, entendeu? Uhum, entendi. Tá certo, muito obrigada. Tá? Então é isso aí. Valeu. Eu até vi Obrigada. que você já mandou os dados ontem mesmo. Falei assim, nossa, Vi, tá animado. Obrigado pela confiança. Né? Obrigada também. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Quem mais vai fazer uma perguntinha aí? Hoje é a Bom reunião. dia. Bom dia, Lucia. Eu só vai Isso. levantando a mãozinha aqui que fica mais fácil da gente seguir uma sequência. Mas pode ir, Lucia. Perdão. Não, já que ninguém levantou a mão, vai você mesmo. Tá, joia. Minha dúvida seria mais ou menos com relação à pessoa que estava falando anteriormente, porque meu filho ele está no 9º ano, né? E na realidade eu gostaria que ele finalizasse os estudos. No caso do meu filho foi diferente, né? Ele teve que parar os estudos. Porque assim ele está indo atrás de um sonho, ele quer ser jogador de futebol e ele conseguiu ir jogar em um time em uma outra cidade, mas ele precisa finalizar também os estudos, né? Mas aí eu ouvi você dizer que esse formato, na realidade, né, de estudo, a gente pode mesmo assim ter problema com... Ai, Jesus, me deu um branco. Conselho Tutelar, Ministério Público. O Conselho Tutelar, exatamente. O que acontece, gente? Vamos lá. Existe a lei para ser cumprida. Sim. Né? E o que acontece? A lei, na maioria das vezes, ela está a favor da família. Por exemplo, no artigo 226 da Constituição Federal está dito assim: a família é a base da sociedade, o dever do Estado é proteger a família. Está claro isso? Sim. Nós somos a base do Estado. O próprio funcionário público é família, antes de ser funcionário público. Correto? Ele está funcionário público. Correto? Sim. O prefeito está prefeito, ele é família. O prefeito não ganha dinheiro da prefeitura para dar dinheiro para o Estado, ele ganha dinheiro da prefeitura para comprar uma casa para a família, um carro para a família, né? Então, quer dizer, as pessoas esquecem que entra uma maluquice, né? De achar que quanto mais Estado e menos mais Brasília e menos Brasil, né? Tá entendendo? É importante, né? O governo em tudo, né? Então, quer dizer, não é isso, né? Menos governo e mais família, né? Tá? Então, as leis, elas são todas a favor da família, mas existe o tal do entendimento. Sim. Tá? Pode ser que você tenha problema? Pode. Aí é questão de explicar. Se for um funcionário público, um conselho tutelar, Ministério Público, sei lá o que quer, que tem entendimento, vai resolver. Se não for, talvez vai ter que lutar pelo direito. Agora, o que acontece? Nós temos muitos alunos que são atletas. Tá? Imagino. Eu sei que eu tenho um aluno nosso que é um super jogador de futebol do Cruzeiro. Né? Certo? Eu não sei o nome dele, né? Tem muita gente, não sei o nome de todo mundo, né? Eu ouço as conversas por aqui, né? Eu tenho um aluno que é campeão mundial de videogame. Fotografia com o Neymar outro dia. Né? Então, quer dizer, nós temos alunos que são artistas, atores, né? O cara trabalha na novela, outro trabalha é cantor, outro é não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, nessas situações fica ainda mais difícil, né? Você conseguir seguir uma escola, porque você não tem um lugar fixo, né? Exatamente. Então, os clubes adoram, né, o homeschool. Né? Tem a criança pega na hora, às vezes, você se inscrever num torneio, eles pedem lá uma declaração, a gente mostra uma declaração de prestação de serviço de Tuta Maria, eles recebem aquilo, entendem aquilo como uma declaração e põe para dentro. Eles não estão preocupados com isso, né? Né? O famoso cara crachá, né? Tem que pôr o papel dentro da pasta, né? Sim. Certo?
Então, o que eles querem saber é se o cara vai ganhar o jogo ou não. É verdade. Então, é isso aí, né? E, obviamente, nós pais queremos que as crianças estudem e aprendam, né? Sim, sim, com certeza. Então, é assim. Mas eu acho que aí, nesse caso, não, o que eu ainda me fica um pouquinho de dúvida, que aí, para finalização, realmente não teria como, porque, vamos dizer assim, já tem o andamento, a sequência aí dos estudos, né? De repente, então, seria melhor ele finalizar numa escola convencional e Ele está em ingressar qual ano? Qual série que ele está? no ano. Nono ano. Tá, nono ano. Então, vamos lá. Aí, o que eu costumo dizer, foi exatamente o que eu acabei de falar para a nossa amiga Maria, que estava aqui conosco até agora, né? A Aham. família vem naquele negócio, eu já não quero mais saber de escola, não suporto mais escola. Então, beleza. Então, você ou termina o ano letivo, você abandona e termina o ano letivo no homeschool, ou você já começa o primeiro ano colegial, no teu caso aí, já agora mesmo, né? Entendi. Mas se você está controlando bem a escola, está dando para acertar, para terminar o ano escolar, falta só 2 meses, né? Sim. Aham. Faça a matrícula agora, Aham. não vai pagar mensalidade, né? Faça todo o processo de adaptação junto com o aluno, porque ele Aham. tem 14 anos aí, por aí, ele já tem condições de fazer fazer o curso de carreira pedagógica para aprender a usar, para ensinar ele a usar, né? Então, vai Entendi. fazer tudo junto com ele, porque ele já aprende a usar sozinho, né? Uhum. Aí ele vai pegar, vai ser matriculado, vai ter acesso ao sistema e vai estudar já o conteúdo do primeiro colegial, né? De Sim. modo Mas sim. descompromissado, só para entender como é que funciona, Entendi. entendeu? Então, você Entendi. vai estudar 1, 2 matérias por dia, né? Durante as Aham. 2 semanas, ele vai estudar 10 aulas, 15 aulas no máximo, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, não dá nem um mês para o reletivo, porque o mês letivo são 120 aulas, tá? Sim. Certo? Então, quer dizer, em 2 semanas ele estudou 10%, correto? Uhum. Mas pelo Sim. menos ele falou, mãe, gostei, beleza, tô tranquilo de seguir por esse caminho o ano que vem. Entendeu? Entendi. Pensa, né? Você está fazendo uma avaliação agora para ter certeza para dar um passo seguro ano que vem. Uhum. Às vezes Entendi. o pai deixa para fazer isso em janeiro, e aí está em cima da hora, né? Aí faz a Uhum. adaptação no homeschool, e aí não gosta, ele não se adapta. Uhum. E aí não fez a matrícula na escola, e aí não se adaptou no homeschool, e aí a escola já começou, e aí fica todo enrolado, já entra atrasado na escola, já começa tudo atrapalhado, né? Sim. Uhum. Então, a melhor hora de fazer, a gente fala assim, né, marqueteiro não, né? Certo? A gente coloca lá, agora é a melhor hora para fazer a sua adaptação. Porque é Uhum. prudência, né? Quanto mais você antecipar uma coisa que você vai fazer no futuro, melhor, né? Pô, Sim. me adaptei e gostei, vou em frente. Não me adaptei e não gostei, não vou em frente, né? Uhum. Agora, a pessoa, Sim. você não adaptou, não gostou em janeiro, fevereiro? Se gostou, tudo bem, né? Agora, se não gostou, ferrou. É, Certo? verdade. Entendeu? Mas então tá certo, Ricardo. Eu te agradeço pelas dicas. Eu vou conversar aqui certinho com o restante da família, né? Com o pai, com o próprio aluno. Tá. E aí eu entro em contato com vocês novamente. Maravilha. E o legal, viu, Lúcia, é que assim, está lá no grupo do WhatsApp, você tem acesso a todas as orientações que nós demos lá, vai ter Certo. acesso eu vou colocar hoje a introdução do curso que eu fiz ontem com vocês, né? Certo. O curso já está lá, que você já deve ter assistido um pedaço ou todo, talvez. Sim. E vou colocar depois também essa reunião lá, né? Tá certo, tá certo. Você vai poder conversar com a família e fazer o caminho, né? Então, tudo que a gente faz, a gente vai dando ferramentas para que a família tome a decisão pelos motivos e com as expectativas corretas, tá? Tá certo. Nossa preocupação é sempre essa, né? Às vezes o pai e a mãe vêm aqui fazer a matrícula e faz uma pergunta para a nossa área de matrícula que eu expliquei no treinamento inicial.
A nossa área de matrícula fala assim, ó, acho que não é bom você fazer a matrícula ainda não. Né? Uhum. Assiste o vídeo de novo, você está com umas dúvidas que são necessárias. Por quê? Porque é famoso, é muito arriscado começar sem entender direitinho. Entendeu? Entendi. Está aqui para te ajudar, não para te meter em confusão. Sim, é verdade. Tá certo. Então tá bom, Ricardo, muito obrigada, viu? Valeu, Lúcia. Vamos lá, Suelen, Cristina. Pode falar, Suelen. Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia. Então, eu estava vendo aqui os vídeos de vocês, mas eu tô com um neném recém-nascido, então eu confesso que eu participei das 3 primeiras horas e depois eu não consegui participar mais. Tá. Eu tenho uma filha, ela tem apenas 8 anos, ela completou 8 anos agora, ela vai entrar no 3º ano. Tá. E eu ouvi até você dizendo aí que dá para iniciar, então, agora o 3º ano como modo de adaptação, e aí no próximo ano ela dá sequência, então seria outubro até agora, até o próximo outubro, né? Sim. E Ela vai para o 3º agora. Isso. Como ela é muito novinha, eu tenho praticamente certeza que as escolas vão vir atrás, né, para perguntar a respeito, o que aconteceu, que eles não estão indo para a escola. Quando chegar esse momento, e eu tiver provado que ela está fazendo o ensino homeschool, eu vou precisar de algum papel, alguma coisa para comprovar, vai ter, lógico, a plataforma de vocês, eu acho que eu vou assinar presenças, seria assim? Não, velho, o que acontece? Eu não controlo, né? Uhum. Eu tenho autoridade para controlar, né? Nós somos empresa de software de tecnologia, nós não somos escola, tá? Uhum. O que acontece? A pergunta que você fez é muito boa no seguinte sentido. Você contratou a escola para prestar um serviço para você, tá? Essa é a relação. Então, agora você tem que fazer o distrato, correto? Você não pode simplesmente tirar da escola, porque se você tirar da escola e não avisar que você está tirando, né? E também não é só tirar, falar assim, quero cancelar a matrícula, eu estou tirando. Deveria ser, né? Estou cancelando a matrícula e tirando e pronto, acabou. O que a lei exige é que a escola fale, então tá bom, segue em frente, você não tem que ficar dando satisfação, tá? Não existe nenhuma lei que obrigue você a dar satisfação. Quando a escola exige que você dê satisfação, ela comete um crime, porque ela está te obrigando a fazer uma coisa que você não é obrigado a fazer. Correto? Uhum. Quando a escola não te dá o cancelamento da matrícula, o cancelamento do contrato, ela comete outro crime, porque ela é obrigada a rescindir o contrato quando a outra parte não quer mais o contrato. E ela se nega a fazer a rescisão contratual, entendeu? Mas nós não estamos aqui para brigar com a escola, nós estamos aqui só para sair sem ter que ficar criando problema, né? Então, o que acontece? Nós colocamos no curso inicial lá, que é aquele que está no grupo do WhatsApp. Você fez a reunião quando com a gente? Eu fiz, se não me engano, dia 27 desse mês passado. Setembro, legal. Então, acontece. Lá no grupo do WhatsApp do dia 27, eu coloquei lá para contratar ou para aderir, um negócio assim, né? Aí tem lá todas as orientações, lá de cima tem embaixo, né? Então, quer dizer, procura lá no grupo do WhatsApp essas informações e tem lá um documento, pedido de transferência da escola. É um formulário no Word, entendeu? É um documento que você vai imprimir ele, vai ler ele inteiro. Ele tem 7 páginas, tá? As 2 primeiras páginas é o próprio documento. Vê se eu acho ele aqui. Peraí, deixa eu mostrar. Aqui, achei. Aqui, ó. As 2 primeiras páginas, 1 e 2, é o pedido de transferência. Então, onde está escrito em vermelho, você vai colocar os seus dados, o dado do pessoal da escola e tal, né? Pode mudar aqui com a sua linguagem de edição melhor, tá? E aqui embaixo você coloca o teu nome, assina, e aqui tem um quadradinho. Quando você entregar na escola, você vai emitir 2 cópias desse documento. Você entregar na escola, vai pedir para a escola carimbar e assinar aqui. Aqui é um pedido formal. Estou pedindo para cancelar a matrícula do meu filho. Beleza? A página 3, 4 e 5 são anexos.
do documento. Você imprime também, né, faz 2 joguinhos, entrega lá na escola. A página 6 e 7 é a explicação do documento. Você vai imprimir para você ler, entender o que é, mas só que você vai entregar na escola a página 6 e 7. Você está entendendo? Deu para entender essa parte? Deu sim. Pega todas as páginas aí, ferrou, né? Então, quer dizer, e aí você está pedindo cancelamento. A escola fala, beleza, mas por que você quer tirar a criança da escola? Eu quero tirar porque estou com problemas aqui, problemas de ordem pessoal, não gostaria de falar, não gostaria que você me constrangesse na situação de ter que falar, né? Eu só quero cancelar a matrícula. E entrega lá na escola, ela carimba o protocolo que recebeu e acabou, né? Costumo dizer assim, que a parte mais difícil do homeschool é tirar do sistema da secretaria, né? Como o homeschool No caso... né? Quanto mais invisível você for, melhor. Você não está cometendo nenhum crime, mas sabe aquele negócio de evitar que as pessoas fiquem dando pitaco na tua vida? Né? Sim. Então, é isso No aí. caso, Ricardo, então ela não vai... eu vou finalizar ela nesse final desse ano, mas no próximo ano eu quero fazer essa adaptação agora, para justamente ela permanecer no módulo, né? Então, faz a adaptação agora no 3º ano. O ano que vem, ela já começa, você fez a aula 1 e 2, ela começa a dar aula 3. Então, exatamente. E aí, no ano que vem, que eu vou precisar, então, dessa parte, né, da documentação. Isso. Geralmente Talvez... é mais fácil você pedir a transferência no final do ano, no começo do ano. Porque as escolas estão todas cheias de... muita gente pedindo transferência, e eles começam naquele negócio. É mais fácil ninguém perceber que você está passando no meio da multidão do que você passar na rua deserta, né? Assim, né? Sim. Então, é isso mesmo. Você tem que evitar, né, propaganda nesse caso. Veja bem, gente, eu não estou falando que nós estamos vivendo uma vida marginalizada. Está vendo isso aqui na minha camisa? Né? Isso aqui é o uniforme que você vai ganhar uma camisa dessa daqui 6 meses para o seu filho usar, se quiser. Né? Uma canequinha nossa, uma garrafinha d'água, um brinde, é um kit boas-vindas que a gente chama, né? Os nossos filhos, minha Clara e o Antônio, eles andam de uniforme o tempo todo. Vão na missa de uniforme, vão no clube de uniforme, vai passear na pracinha de uniforme. Eles adoram usar as roupas do Instituto Maria. E é mais barato também para mudar para ele o uniforme do que comprar camisa na loja, né? Certo? Então, quer dizer, então, quer dizer, não é problema. Agora, o que acontece? Onde o teu filho estuda? No Instituto Maria. Onde que é isso? Como é que funciona? Entra no site, avemariaeducacional.com.br. Pronto. Entendeu? Então, Ricardo, mais uma coisa, mais uma pergunta. Eu estou finalizando agora meu curso de pedagogia, que eu fiz justamente para poder educar a minha criança e educar outras, né? Mas, enfim, eu tive muita dificuldade, sabe, em entender como que funcionava mesmo o método para ensinar, né? Porque na faculdade de pedagogia, eles não ensinam como a gente ensina. É um curso muito marxista, realmente, do início ao fim. E eu fiquei apanhando muito nesse curso e até tive pensando, nossa, eu acho que não vai dar, né? Quando eu vi o portal de vocês, eu realmente me interessei para dar aula para minha filha, porque aí sim eu sentia assim, uma segurança, sabe? Para Então, você poder... que já é pedagoga, você pode, inclusive, montar uma escolinha de reforço educacional usando o sistema Ave Maria. Exatamente, foi o que me interessou, porque eu já tenho até o espaço, tudo, mas me faltava essa parte, entende? Você tem Aí a a única ferramenta, coisa... você tem o método Exato. PAI, você vai ver que é muito fácil, né? Porque você tem um planejamento na mão, você tem um plano de conteúdos, você sabe o que você faz na aula 1 de 800, na aula 2 de 800, na aula 3 de 800, entendeu? Você sabe quando você está estudando um assunto, você muda de assunto, qual aula que você muda de assunto, entendeu? Então, isso já vem prontinho, mastigadinho, né? Você vai receber o treinamento cara pedagógico, depois vai te ensinar as próximas partes. Essa primeira reunião comigo é para te colocar no território te mudar um panorama do território onde você está se metendo, né? Nós até damos, de certa forma, um curso de pedagogia ali, explicando o que você tem que ensinar para o teu filho. A parte da pessoa, do cidadão, do trabalhador, a parte acadêmica, filosófica, espiritual, né?
O método é muito pedagógico, ele é feito para ser simples mesmo, tá? Tanto que qualquer pai e mãe consegue educar, né? Aqui em casa, a moça que ajuda a gente na parte de organização da casa aqui, ela não tem ensino fundamental completo, a filha dela, Maria, estuda aqui, ela traz a filha todo dia, né? Aqui para o Instituto, e a Maria estuda sozinha com a Beth, entendeu? E a Beth não tem o fundamental, correto? E a Maria estuda na mesma série do meu filho Antônio. E o Antônio estuda com a minha esposa e a Maria com a Beth. Depois eles fazem algumas lições juntos, entendeu? Mas qualquer um consegue ensinar. É bem simples. Eu vou ficar muito contente, porque eu, enfim, vou poder utilizar a faculdade que eu fiz de uma forma legal e justa, porque eu vou estar Vai realmente empreender, querendo... né? Se quiser, você vai empreender, mas vai ter um negócio também. Exatamente. Muito obrigada, viu, Ricardo? É isso aí, Deus abençoe. Amém, Deus Vamos lá. abençoe. Yoli Moura. Pode falar aí. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim como a colega e a Suelen, né? Eu já sou professora, já tenho algum tempo já de trabalho e tal. Inclusive, assim, para trazer, né? Eu sou concursada aqui na escola municipal e trabalho aqui, trabalhei, né? Agora estou de licença sem remuneração, que eu ganhei um bebê e já tinha outras crianças pequenas. E aí, o que é que acontece? A gente mora na zona rural e tem que ter um transporte para levar a criança até a cidade mais povoado, né? Que fica o centro de saúde e a escola. E a escola é aquela coisa, né? Que a gente já conhece do Brasil, interior, zona rural, muitas pessoas ainda sem preparo, sem bagagem para dar aula. Então, a minha criança está com 7 agora e ela tá bem, não está entusiasmada em ir para a escola, né? E eu, como já trabalhei lá e sei, assim, né, o tanto que eu trazia, tenho uma formação de pedagogia Waldorf também, então trazia muita coisa de arte, né, de música, e ela não teve, né, esse acesso. Então, tá tendo dificuldade mesmo, assim, de querer ir, e eu botando a força, né, assim, no ônibus para ir para a escola e tal, e aí vai cedo, e aqui é frio, e ela tem rinite, e é poeira quando é sol. Aí eu, né, um desses dias agora, semana passada, deu uma buscada, assim, um homeschooling de forma jurídica, ok, vamos dizer assim, né? Porque é como o senhor colocou aí, que essa questão de tirar a criança da secretaria, né? Hoje em dia tem Busca Ativa, que é um programa aí do governo que vai atrás da criança faltosa dentro da casa, né? Às vezes Isso não por... pode faltar, né? Se você não cancelar a matrícula, fica faltando. Isso. Isso. E aí é isso, e eu tô passando por tudo isso. Ano passado teve a busca ativa aqui, eu achei até um desaforo, né? Porque eu, como era da escola, né? Eles podiam ter conversado comigo, aí, olha, procura um relatório médico, né? Já que ela está tendo essa dificuldade, né? Com a rinite, enfim. E aí é isso, eu só fiquei assim, eu entendi que então ela vai dar como matriculada, ela não vai, eu não vou correr esse risco de Não, criança, né? não é. Assiste direitinho o curso inicial, por favor, e olhe, né? Porque nós não somos escola, tá? A gente explica lá que, assim, no Brasil nós temos um negócio chamado educação básica, né, que é a base da educação que toda criança tem direito, só que ela não pode ser feita de qualquer jeito, então ela existe regras, e para essas regras chama padrão do ensino regular, tá? O ensino regular, então, ele estabelece que nós dividimos a educação em 3 níveis, infantil, fundamental e médio, e subdividimos em séries, né? Alfabetização 1 e 2, depois 9 anos do fundamental e 3 anos do ensino médio. E aí, para cada série, tem o conteúdo, tem as 200 dias letivos, tem as 800 horas aula, né? No nosso caso, a gente chama de conteúdo aula, e a criança tem direito a receber o padrão do ensino regular. Ela pode receber esse padrão do ensino regular de forma terceirizada através da escola, e a escola é controlada pela Secretaria da Educação e tem toda essa missão de fazer esse controle, de verificar, é até muito nobre, porque todas as ideias começam como nobres, mas depois elas se deturpam, né? Porque ela é muito nobre, porque realmente tem pai e mãe que não tá nem aí com a educação do filho, tem pai e mãe que abusa da criança, tem pai e mãe que sei lá o quê, então, de certa forma, se está na escola, teoricamente, alguém do bem está vendo, né? Mas existe, segundo o próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura,
ou uma alternativa que não é na escola. Na escola, a educação é feita dentro da sala de aula, controlada pelo professor dentro da sala de aula, né? E na escola, e em casa, ela não é na escola, é no lar. Então, ela chama educação domiciliar. O MEC deu esse nome para educação domiciliar. Então, quer dizer, na escola, ela é controlada pela regulamentação chamada LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Sim. e ela é controlada via Secretaria da Educação. A escola tem que prestar conta lá para a Secretaria. Você não faz prova para dar para provar para o pai que a criança aprendeu. Você faz prova para provar para a Secretaria da Educação que está educando, né? Você sabe disso, correto? Então, você faz controle de frequência não para provar para o pai e para a mãe que a criança está indo na escola todo dia. Você está fazendo controle de frequência para dar uma satisfação para a Secretaria da Educação que as crianças estão frequentando aula, né? Então, todos os controles são feitos da escola para a Secretaria de Educação. O pai da mãe não tem nada a ver com isso, né? E acaba recebendo uma cópia do boletim de nota por uma questão de misericórdia, de bondade, né? Porque nem precisava, né? Então, o que acontece? O MEC, em 2021, lançou esse documento, que o próprio MEC chama de Cartilha da Educação Domiciliar, tá? Se você entrar na internet, lá no Google, escrever Cartilha da Educação Domiciliar do MEC, você vai ter acesso a esse documento, e na página 2 está escrito assim: a educação domiciliar é a modalidade de ensino. Então, sabe, existe a modalidade escolar e a modalidade domiciliar. Então, não é a modalidade reconhecida pelo MEC, está escrito aqui no documento do MEC. A educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis de educação básica. Quais são os níveis infantil, fundamental e médio, né? Dirigida pelos próprios pais dos responsáveis legais, tá vendo? Então, não é dirigida nem pelo professor e nem pelo Instituto Ave Maria. É dirigida por você, entendeu? Entendi. Eu nem sabia que estava dentro do MEC. Isso eu acho que, como a gente está sempre dentro da instituição, a gente vai sempre para o lado, né, da escola. Então, e não são responsáveis legais com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Que são... Deixa eu pegar aqui. Justamente o padrão, né, do artigo 205 da Constituição Federal, desenvolvimento da pessoa, exercício da qualificação para o trabalho, que no método PAI, no sistema Ave Maria, nós cumprimos com todos os 3 objetivos. Entendeu? Então, quer dizer, você sabe que lá na escola só educa aqui, né? Só no acadêmico. Né? Não tem a parte da cidadania, eles começam a inventar que cidadania é reconhecer a diversidade, né? Certos meninos da vida, sei lá, não sei o que, começam a inventar um monte de maluquice, que é justamente para destruir a alma da criança, correto? Então, nós estamos aqui falando de uma educação do jeito que o MEC está falando, tem que ser. Não estamos inventando. Então, não cabe a nós controlarmos. Você está contratando um parceiro, um prestador de serviço para te fornecer uma coisa, te ajudar a realizar uma coisa que você tem que fazer para o teu filho, né? Assim, você precisa alimentar o teu filho. Quando você coloca na escola, você coloca no restaurante, né? Ele vai lá comer no restaurante. Quando você contrata o Instituto Ave Maria, você não está contratando nenhuma marmita, né? Você está contratando um cara que te entrega o supermercado delivery, né? Eu estou te entregando aí o arroz, o feijão, o óleo e não sei o que, né? Para você fazer comida, entendeu? Você que vai preparar o alimento. Eu estou te levando as ferramentas, te dando uma receita. Para você fazer estrogonofe, faz assim. Para você fazer, né, frango catupiry, desse jeito. Para você fazer frango assado, desse outro jeito, entendeu? Eu estou te dando a receita para você alimentar a cabeça do teu filho. A inteligência, a sabedoria e o conhecimento dele. Entendeu? Então, é isso aí. Não fala que teu filho está matriculado no Instituto Ave Maria, porque, embora a gente use a palavra matrícula, né, o pessoal está escrito lá no artigo 255 da LDB, por exemplo. A criança tem que estar matriculada na rede regular de ensino. Aí os caras interpretam aquilo como rede regular de ensino, como escola. Mas se é a rede regular de ensino, qual escola? Pública ou privada? Rede regular de ensino é a rede que ensina o ensino regular, que é o padrão do ensino regular. E matrícula não é ir lá na escola assinar um papel.
Porque você matricula na escola de crochê, você matricula na escola de culinárias, matricula no basquete, matricula no balé, matricula no judô, no futebol, não é? Então, matricular é ingressar, é fazer ingressar para a pessoa fazer parte, né? A matrícula do imóvel, quando você registra, você ingressa no registro do cartório. Isso é matrícula, né? Entendi. Então, quer dizer, quando você matricula no Instituto Maria, você está contratando um prestador de serviço, mas não um prestador de serviço de escola. É um software. Né? A mesma coisa você pegar e contratar um curso online de inglês. Né? Certo? Mas no curso online de inglês não tem o professor ensinando. Aqui nem isso eu posso fazer. Né? O homeschool, se eu começar a dar aula para o teu filho, vira EAD. EAD é proibido. Né? Aí, no Tem caso, escola então, por aí que estão dando aula de telão. Né? Aula de telão é proibido, porque aula de telão é EAD, educação à distância coletiva, que é pior ainda. entendi. Né? Então, esse pedido de cancelamento da matrícula, ele não encaminha para nenhuma escola? Você leva lá na escola onde teu filho está matriculado, entrega em mãos em 2 cópias, uma fica com ele fica com ela, e outra ele assina e te devolve. Se a pessoa lá na escola fala assim, eu vou dar uma olhadinha depois eu assino, você fala assim, não posso deixar. Porque se eu não faço um pedido formal, de manhã você vai falar que eu não fiz o pedido. Né? Você pode perder o papel e vai ficar o dito pelo não dito. E, então, o único jeito de eu poder provar que eu fiz o pedido formal, né, que meu filho não está na condição de abandono, de evasão escolar, é eu fazendo o pedido formal. Estou fazendo o pedido formal aqui para você. Ah, não vou assinar. Não tem problema, vou te mandar pelo correio. Você vai lá na agência do correio e fala lá para o cara do correio, quero mandar essa notificação aqui pelo AR, aviso de recebimento para a escola. É como se fosse um SEDEX, né? O carteiro vai entregar lá na escola, vai carimbar quem que recebeu e está entregue. Entendeu? E é direto na unidade, não é na secretaria municipal. Na escola. Na escola não fala que vai fazer homeschool, senão vai dar problema. Entendi. Ah, não pode, não é permitido no Brasil, não é reconhecido pelo MEC, você vai perder o teu filho, vai pagar multa, vai perder a Bolsa Família, vai perder isso, vai... Aí fica uma coisa de maluco, entendeu? Sabe? Eu sempre digo assim, né? Quanto menos satisfação você dá da tua vida, melhor. Não, isso eu sei, assim, é como você colocou, Ricardo, no início, né? Uma vez matriculada, e agora que é o problema. Eu tô com mais 2 aqui, né? Uma de 4, outra de 2. Então, eu já nem fiz a matrícula, já pensando nisso, de fazer um outro caminho, assim, né? E que a gente também consiga também fazer um discurso que convença, porque de qualquer maneira a gente está no meio da sociedade, né? Então, tem hora que você tem que falar, mas não, eu sou professora, eu preferi fazer o ensino domiciliar, eu tenho uma matrícula... Mas evita, tá? Nós temos experiência. É muito... falou isso, pronto. Vira Casa Maria Joana, né? Vira os casos das pessoas que não gostam de você. Você falou que alguém denunciou. Sabe por quê? Porque alguém lá dentro não gosta de você. Porque poderia, né? Fala com ela aqui o que está acontecendo, não é? Certo? Então a gente sabe disso. Por que a pessoa não gosta de você? Sei lá, a pessoa, tem gente que não gosta da gente gratuitamente. Porque é mal amado na vida, e se você tem um cachorro, fica com raiva porque ela não tem cachorro, sabe o negócio? Tá? Certo? Então, a culpa da infelicidade dela não ter cachorro é você que tem, certo? Então, certo? Então, vai entender o que acontece, né? Como é que ela consegue ser feliz com 3 filhos, morando na fazenda, e eu sou tão infeliz morando numa mansão e não sei o que, sabe que negócio? Então tem de tudo, né? Nós temos que tomar cuidado. Agora, veja bem, vocês não precisam ficar preocupados de ficar dizendo assim, eu não posso falar para ninguém. Né? Eu às vezes vou no churrasco, eu adoro andar com as roupas do Instituto Maria. No churrasco dos amigos, eu vou lá com os uniformes. Mas teu filho, o que é isso, homeschool? Homeschool esse daqui é a minha empresa, eu trabalho ajudando a família com homeschool. O que é homeschool? Eu falo, entra lá no site www.mariaeducacional.com.br. Sabe por quê? Porque se eu for explicar para o pessoal do churrasco que é homeschool, explicar para quem quer saber, numa live demora no mínimo 3h30, né? Imagina num churrasco, eu vou ficar conversando o churrasco inteiro de homeschool e ficar brigando com todo mundo, né? Então, quer dizer, eu já nem entro na conversa, eu quero tomar cerveja e comer carne, né? Certo? Contar piada de português, de sei lá de quê, né? E dar risada, né? Certo? Então, fico falando, não. Mas não é porque eu estou escondendo, é para
para não ter que ficar criando assunto, entendeu? Então é isso aí, bem simples. Deus abençoe que dê certo, tá? Mas não fala, tá? Faz o procedimento formal, né? Tá? Você sabe como é que o povo funciona. Tá joia? Isso aí, olha. Valeu. Maravilha. Kemily Santos. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, tá? Ontem eu já encaminhei os dados, né, para a matrícula da minha filha e já conversamos em casa, a gente já vinha há um tempo falando sobre isso, né, e agora nós decidimos e vamos ingressar. Porém, ela tá, né, matriculada numa escola municipal e ela tem 5 anos, ela faz 6 agora em dezembro. Porém, ela mais ficou de atestado no ano passado e esse ano do que foi a escola, né? A gente sempre teve esse cuidado para, se ela não pudesse ir, a gente pegou atestado. Esse ano eu ganhei bebê, então a gente pegou um atestado prolongado, né? Então, para fazer as coisas certinhas, né? Só que onde a gente mora aqui é uma área rural, então a escola dela não é escola de ensino fundamental, é uma escola de educação básica. Então, a turma dela é uma turma mista de faixa etária 4 e 5. Então, ela não. No ano passado e nesse ano, mesmo que ela foi pouco, mas o tempo que ela participou de aula, na verdade, não é uma sala de aula assim com classe, que ela se habitua naquele ambiente escolar de sentar e estudar alguma coisa, né? A salinha dela é uma brinquedoteca, né? É o depósito de criança. Isso. E daí, o que ela recebeu, assim, de informações para alfabetização, ela já sabe escrever o nomezinho dela, já tem conhecimento dos números, isso tudo foram coisas que a gente passou para ela em casa, né? A minha dúvida é, ela iniciando, né, ali no primeiro ano, que seria para a idade dela, né, de 6 anos, eu tenho um pouco de receio de já ser algo além do que ela já tem conhecimento, né? Aí eu não sei como que funcionaria, não sei qual que é o conteúdo solicitados para ser passado ali no início do primeiro ano, e porque eu também vou ter que fazer essa adaptação. Aqui em casa a gente já tem um espaço tá preparando, né? Para dar as aulas, né? Até porque a gente tem mais 2 filhos, a do meio tem 2 anos, então daqui a um tempo ela também já vai começar, né? Então, a gente está preparando esse espaço aqui em casa. Então, eu já estou tentando inserir ela nesse ambiente de saber que ela vai sentar ali, ela vai aprender algo ali por um tempo, né? Então, a gente já está nessa adaptação. Mas aí, a minha pergunta é em relação a se os conteúdos ali da grade curricular for algo que ela já tenha que saber algo antes, mas ela ainda não sabe, digamos assim. Como que eu faço? Bom, primeira coisa, né, o pedido de transferência na escola, você tem que fazer formalzinho, bonitinho, né? Se você passou esse ano dentro dessa confusão toda de testado, a escola vai até dar graças a Deus que você está saindo, né? Porque a escola detesta ter que ficar administrando esse tipo de situação, tá? Você te incomodado, porque é um serviço a mais e sai da rotina e ninguém quer fazer essas coisas na escola, né? Então faz o pedido de transferência bonitinho para você não sair do sistema sem trauma, tá? Agora o que acontece? Olha que maravilha, né? Imagina se você coloca o teu filho no primeiro ano do ensino fundamental desse jeito, né? E você não está lá para ajudar, correto? O ensino fundamental, ele também é alfabetização, tá? A diferença é que no ensino infantil, as matérias são corpo, movimento, traço, não sei o quê, entendeu? Os nomes diferentes, que eu não lembro, né? Porque sou da área, né? Não cuido bem disso aí. Mas, assim, o nome, são 5 matérias com nomes assim, de eu, outro e nós, né? Então, para a criança se perceber nos espaços, nos movimentos, na coordenação motora, nessa coisa toda. Quando você passa para o ensino fundamental, o primeiro ano do fundamental, é lógico, lá no primeiro ano você tem caligrafia, você tem pintura, você tem a criança aprende cores, aprende
formas, aprende traços, segurar uma régua, segurar uma tesoura, colar um negócio, boró. Tem muita brincadeira de atividade lúdica, né? De brincadeira mesmo, brincar, aprender brincando, né? As letras do nome, A de amor, A de avião, A de Ana, A de não sei o quê, né? Certo? Então, para a criança ir associando a palavra, as letras, as coisas e as palavras, né? Então, o que acontece? No primeiro ano do fundamental também é alfabetização. Só que no primeiro ano do fundamental, nas escolas nem tem avaliação de prova, de nota, né? Por quê? Porque ainda é alfabetização. Só que a diferença é que no ensino fundamental, as matérias já são outras, eu já sei, né? É matemática, é português, é geografia, é história, é ciências, certo? Então, quer dizer, são as matérias normais. Essas matérias, elas existem desde o ensino fundamental 1 até o 9, correto? E depois no ensino médio também, mas o que acontece? Lá no ensino médio, ciências vira química, física, biologia, e assim por diante, né? Então, o que acontece? A criança vai ser alfabetizada, mas agora ela vai ser alfabetizada na parte de leitura na língua portuguesa. Ela vai ser alfabetizada na parte de números na aula de matemática. Ela vai ser alfabetizada na parte artística na aula de artes. Entendeu? Então muda a estrutura. Isso aí é porque a LDB desenhou desse jeito, a gente segue o padrão, né, do ensino regular, correto? Então, o que acontece? Você vai conseguir encontrar ferramentas para trabalhar a alfabetização da tua criança, tá? Eu falo isso com maior tranquilidade, por quê? Porque, curiosamente, diferente do teu caso aí, que você tem uma preocupação, a minha filha, quando ela estudou na escola até, acho que os 7 anos. Quando ela fez o ensino infantil, lá em São Paulo, eu morava em São Paulo, ela fez numa escola, linha infantil, super legal, a dona da escola era super caprichosa. Depois teve uma época que minha esposa, elas ficaram amigas e ela tá precisando de ajuda, minha esposa foi trabalhar lá para ajudar também, né? Foi bom que a gente ganhou bolsa de estudo, era uma escola cara, custava lá em São Paulo R$3.000 por criança, olha que preço ensino infantil, né? Então, isso naquela época, um monte de ano atrás. Então, quer dizer, e ela saiu alfabetizada do ensino infantil. Aí ela foi estudar numa escola católica muito boa da cidade também, né? E chegou no primeiro ano alfabetizada, pronta, sabendo matemática, português, tudo ela sabia. E aí as outras crianças estavam aprendendo ainda. Ela ficou o ano inteiro assistindo aula que ela já sabia, entendeu? Então, o ensino fundamental, etapa 1, também é alfabetização. Então, eu acho que você vai conseguir tirar de letra sem problema nenhum. Tá bom? E tem o nosso pessoal para te ajudar aqui, para dar umas dicas, tem as reuniões, tem o plano de ação e socialização semestral em grupo, que você vai participar, que é uma atividade que a gente fez para as crianças, obviamente com 4, 5, 6, 7 anos. Quem participa mais é o pai e a mãe. Então, você vai trocar experiência com outros pais e outras mães toda semana, né? Então, você vai ter uma equipe de apoio aí entre as próprias famílias para estar te ajudando, além da gente. Tá, ok, então, perfeito. Obrigada, dúvida esclarecida. Maravilha. Fernanda Santos. Bom dia, Ricardo. Das duas moças da foto aí, viu? Ah, é a minha mãezinha. Ela que me carrega. Ricardo, eu não sou simplesmente mãe e dona de casa, não tenho formação nenhuma acadêmica. O meu filho vai para 14 anos, tem uma dificuldade imensa na escola, minha menina com 9, também muita dificuldade, professor, não... Você sabe como que é, a gente mora no interior do Mato Grosso, alguns professores que têm interesse em realmente ensinar, principalmente nas ideologias dentro da escola, né? E eu que sou, assim, crua, não sei nada, estou buscando alguma coisa diferente para realmente eles aprenderem o que é correto, da forma correta. Comecei essa curiosidade esse ano, né? Participo de um grupo de mães católicas que já fazem homeschool, tirei muitas dúvidas, e elas me indicaram vocês e um outro pessoal que também faz homeschool. O que você fala para mim? Porque eu queria iniciar, a minha vontade é iniciar hoje. Eu sou sozinha no meu grupo de amizades e tudo. E o dia que eu falar que eu vou tirar meus filhos da escola, eu vou ser a louca. Bem-vindo ao Clube dos Loucos, né? Obrigada.
Você está aqui com uns 10 loucos aqui nessa turma aqui hoje, né? E tem mais um monte de louco aqui com a gente. Eu, quando comecei o homeschool, eu achava tão nada a ver, porque eu brinco assim, né? Que a gente aprende assim, né? Você nasce, cresce, vai para a escola, depois vai para a faculdade, depois casa, depois tem filho, depois volta para a escola e morre, né? Isso. Então, quer dizer, para mim esse era o ciclo natural. A escola tinha que fazer parte da minha vida, eu tenho que viver em função da escola. Aí, quer dizer, quando eu busquei alternativa para educar os nossos filhos e vi que existia uma outra alternativa, eu que nem amputar um braço, um pedaço do meu corpo, né? Certo? Sim. Tinha uma coisa que fazia parte da minha existência, né? A escola, como assim sem escola, né? Como é que você nasce, cresce e não tem escola, né? E tudo acontece até melhor, né? Como é que isso é possível? Tinha tanta dúvida com relação a tanta coisa, e eu sou administrador de empresas, eu gosto de pesquisar para saber o que nós vamos fazer, né? Eu tinha tanta dúvida e tanto medo que eu pesquisei tanto que deu para escrever um livro de 400 páginas, que é esse aqui. Ó. Nossa, que legal. Né? Então, quer dizer, no dia que você conseguir escrever um livro de 401 páginas, eu vou falar que encontrei alguém que tem mais medo que eu, né? Certo? Então, é normal, tá? E o que acontece? Toda novidade, especialmente para quem não sabe, ela dá medo e as pessoas falam assim, sabe que negócio? Tem um quarto, tem um salão que é tudo escuro, não dá, você entra lá dentro, não dá para enxergar nada. Todo mundo vai falar assim, não entra lá não, que é escuro, lá é perigoso, né? Aí não entra lá não, que lá é perigoso. Aí um belo dia você pega uma lanterna poderosa, entra lá dentro e aí descobre que lá dentro é maravilhoso, né? Aí você chama as pessoas e fala assim, vem aqui ver aquilo que você falou que era perigoso. É maravilhoso, só que estava escuro, você não estava vendo, não é? Então é isso, as pessoas são contra porque elas não estão enxergando. E a gente às vezes tem medo porque também não está enxergando, mas quando você lança a luz sobre aquela coisa que você está aprendendo, você deixa de ter medo, né? É isso que você está fazendo, virtude da prudência, buscando informação, buscando conhecimento, tá? Nós nos preocupamos aqui no Sistema Ave Maria e no Método Pai, justamente a criar um projeto pedagógico onde as famílias conseguem, qualquer família, educar os próprios filhos, né? Nós temos o Sistema Ave Maria, que tem um plano o calendário educacional, um planejamento de todas as 800 aulas do ano letivo, de todas as séries, né? Nós temos um plano de conteúdo, te ensinamos a buscar os conteúdos e fazer as atividades. E ainda você tem um plano de um projeto de socialização em grupo entre as crianças, que toda semana eles fazem atividade em grupo pelo Meet, que nem nós estamos fazendo aqui, faz a minha atividade num monte de lugar do Brasil. Então, são coisas que vão acontecendo e vão melhorando no Instituto Ave Maria cada dia, né? Tudo que a gente faz, por exemplo, plano de ação, nós estamos implantando essa semana, plano de socialização. E foi um conselho de famílias nossas, né? Sim. Então, a gente criou e plantou e está sendo um sucesso absoluto, né? Está sendo super legal. Hoje, minha filha está participando da reunião de socialização pela primeira vez, que foi para a aula essa semana, e nós estamos uma equipe grande trabalhando no atendimento das famílias na parte da manhã, também nessa atividade. Então, é bem legal, tá? Acho que é o passo a passo. No caso da criança de 14 anos de idade, é um ano mais velha que a minha filha, né, que tem 13, certo? Eu faço treinamento com ela junto na área pedagógica, estude os vídeos e os conteúdos que a gente colocou no grupo do WhatsApp junto com ela, né? Com o marido também, à medida do possível, né? E assim, um passo após o outro. Depois que você pegar o jeito, que nem andar de bicicleta, você vai ficando cada vez melhor. Sim, entendi. Tá uma coisa que eu me achei bem interessante também é a questão da liberdade, né? Que a gente tem, que nem várias mães aí eu vi que já moram no sítio, moram afastadas da cidade, nosso interesse é esse. Então, acho que essa questão da liberdade ajuda muito também. Mas muito obrigada. Eu sempre tive preocupação, quando meus filhos quando eu não conhecia nem nada, né? Eu sempre morei perto da escola. E sempre morei onde era possível, né? Certo? Não era nunca a casa que eu queria, era a casa que dava para encontrar ali perto, né? Para facilitar a logística. Hoje nós moramos numa chácara, né? Um lugar que tem 10 mil metros quadrados, tem 3 cachorros grandes, né? Tem bug, tem quadriciclo, tem não sei o quê, né? Então as crianças têm outra vida, né?
uma vida totalmente diferente, mais feliz, mais livre, entendeu? Agora, o que acontece? As pessoas que você conhece vão perguntar onde seu filho estuda. No Instituto Maria, onde é que é? Entra lá no site para você ver. Sim, Como é que funciona? Cara, é muito complicado de explicar, é melhor você entrar lá para você ver, né? sim. Sabe, o que acontece? Se a pessoa estiver realmente interessada, ela vai entrar para saber e vai te acompanhar nesse projeto, né? Se Ok. a pessoa quer ser enxerida, ela não vai se dar o trabalho de buscar informação, Sim, né? E vai parar de te encher o saco, porque toda hora você vai mandar ela entrar no site, né? sim. Não, tranquilo, então, Ricardo. Muito obrigado pelas dúvidas. Então, aqui, algumas dúvidas que eu tinha já foi citada aí no grupo. Então, a questão eu posso acompanhar, iniciar agora acompanhamento com eles e no início faço a matrícula, faço acompanhamento e no início do ano já faço todo o procedimento. Aí você cancela no final do ano, você já cancela a escola e já fica pronto para o ano que vem. Ok, então. Tá ok. Hoje é uma reunião de esclarecimento de dúvidas, né? É um bate-papo, né? Uma reunião mais gostosa, né? Sim. Até isso a gente foi aprendendo, né? Porque eu fazia aquela reunião à noite e o que acontece? Uma reunião daquela dimensão, ela é muito pesada para vocês e para mim também, né? Sim. Porque para você, é a primeira vez que você está ouvindo a conversa, eu tenho que repetir a mesma conversa toda semana, né? Sim. E tem hora que eu me perco também nas explicações. E às Sim. vezes a reunião fica com 5 horas, ela fica desgastante, né? Para mim, à noite, ontem mesmo eu nem consegui assistir toda a reunião, muito Não, complicado, exato. porque eu tenho um bebê Então, pequeno. a gente falou assim, bom, às vezes, de vez em quando, de tempos em tempos, eu faço uma reunião nova, né? Porque Sim. às vezes tem novidade aqui também, eu gosto de dar uma renovada. Mas quando faz uma reunião boa, eu falo assim, pessoal, assiste lá a reunião, que você assiste na hora que estiver mais tranquila, assiste mais prestando atenção. E aí eu venho aqui de manhã para tirar umas dúvidas, para esclarecer, e bate um papo, fica mais agradável, né? Entendeu? Tudo certo, então. Muito obrigado pelas dúvidas, Ricardo. E o legal também que eu coloco depois esse vídeo dessa reunião de dúvidas no grupo do WhatsApp, lá na internet, no grupo do WhatsApp, que vocês, quem não veio para a reunião de dúvidas, vem aqui assistir a reunião de dúvidas e vai ter esclarecimento das próprias dúvidas. Nem você disse, né? A dúvida da outra mãe foi a minha dúvida também, já foi respondida, né? Sim. Então, é bem legal. Muito bom, pessoal. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Paula, oi, esse aqui foi meu fiel escudeiro, ficou me aguentando aqui o tempo todo, mostrando a cara. Tem alguma dúvida? Né? Obrigado, tá, por você ficar mostrando a cara, porque é difícil fazer reunião sem olhar para a cara de ninguém. O bebezinho aí, ó. Esse aí tá novo para estudar com a gente, hein? Beleza, mas alguém quer perguntar uma coisa? Não? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe as famílias. Contem conosco, tá bom? Dá uma olhada lá no grupo do WhatsApp, tem todas as orientações que você precisa. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.